Oi, gente! E aí, tá tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sobre maternidade aqui no canal. No vídeo de hoje, eu quero falar sobre o grande questionamento atual da humanidade, né? Ter ou não ter filhos. A gente sabe que esse questionamento é um questionamento muito recente, né, gente? Há algumas décadas atrás era muito natural a pessoa namorar, noivar, casar e automaticamente já começar a ter filhos, né? Era uma regra da sociedade. E isso mudou muito hoje em dia, né? Hoje em dia as pessoas casam e nem sempre querem ter filhos. Muitas vezes as pessoas nem casam porque não querem formar uma família e não querem ter filhos. E muitas pessoas, muitas vezes, se questionam se querem ou não ter filhos. Eu já vi muito vídeo aqui na internet sobre isso, aqui no YouTube principalmente, sobre pessoas que dão seus argumentos aí de que por que elas tiveram filhos ou por que elas decidiram não ter filhos, né? E eu queria trazer aqui para vocês um pouquinho do que eu penso sobre isso, né? Eu já tinha dito em alguns outros vídeos que ia trazer isso aqui para vocês inclusive já me pediram esse vídeo nos comentários, e eu pensei muito, né, nos argumentos que eu ia trazer aqui nesse vídeo, né, para trazer um pouquinho desse meu sentimento, né, de por que que, apesar de tudo, né, apesar de eu não ter conseguido, né, uma pessoa bacana para formar uma família, apesar de eu ser mãe solo, apesar de eu ter recorrido à fertilização in vitro, apesar de tudo isso, ainda assim, eu decidi ter filhos, né? Eu decidi ter um filho, decidi ter filhos, não sei se terei outros, mas eu decidi viver essa aventura louca que é a maternidade, né? Mas antes de começar, gente, eu queria só dizer que tudo que eu trago aqui é uma opinião minha, pessoal, construída com base na minha vivência, né? Na minha história de vida e na minha realidade, né? Obviamente, se você pensa diferente de mim, tá tudo bem, sabe? Cada um tem direito de pensar diferente de outras pessoas, mas eu vou trazer aqui apenas, única e exclusivamente, o meu ponto de vista, tá bom? Eu acho que o primeiro argumento que as pessoas utilizam para pensar se vão ter filhos ou não vão ter filhos são questões financeiras, né? Eu acho que é o básico, né, gente? Para ter um filho, você precisa ter condições de criar aquele ser humano, né? Afinal, você tem que gastar dinheiro com aquela pessoa, né? Seja com comida, seja com roupa, seja com conforto, com diversão, com lazer, com fralda, com fórmula, com, enfim, com N coisas que você tem que comprar, e quando, à medida que o tempo vai passando, você precisa pagar a escola, você precisa pagar N outras coisas para esse ser humano que entra na sua vida, né? E realmente a questão financeira sim pega muito, né? Mas o que eu observo muitas vezes quando eu vejo vídeos das pessoas falando sobre isso é que as pessoas têm uma ideia de que para você ter um filho você precisa ter muito dinheiro, porque de certa forma ter um filho é muito caro. E eu concordo que se você tem uma certa grana, você consegue sim comprar coisas mais caras, melhores, colocar na melhor escola, pagar o melhor plano de saúde, comprar a fralda mais cara, a fórmula mais cara, as roupas lá de marca famosa e tudo mais. E, enfim, você consegue ter um enxoval feito lá nos Estados Unidos, todas essas questões. Mas gente, isso não é crucial para ter um filho, sabe? Não é que, eu não tenho condições de fazer tudo isso, então eu não posso ter filhos, sabe? Pessoas pobres também criam muito bem os seus filhos. Eu conheço pessoas que ganham salários bem razoáveis, sabe? E são extremamente felizes e criam super bem os seus filhos, independente deles estudarem numa escola estadual ou de estudar até numa escola que não é tão cara assim, uma escola um pouco mais barata, de não ter o melhor plano de saúde, de comprar uma fralda mais barata, de repente comprar uma roupa ali de um brechó de bebê, enfim. Eu percebo, inclusive, que as redes sociais trazem muito essa visão para as pessoas, né? As pessoas muitas vezes veem as pessoas famosas, os influenciadores digitais, fazendo 1 milhão de coisas pelos seus bebês, e elas acabam internalizando que para ter um bebê precisa ter aquilo. E isso é uma falácia muito grande, né? Se fosse por isso, eu não teria nascido, gente, porque eu venho de uma família, né, de classe baixa, meus pais não tinham tanta grana assim, e eu fui muito bem criada, obrigada, sabe? Não estudei nas melhores escolas, não tive plano de saúde, usei o SUS a minha infância e adolescência inteira, estou aqui viva, saudável, bem de vida, consegui me desenvolver profissionalmente, independente de ter estudado na melhor escola ou não, que não foi o meu caso. Então, assim, o que eu acho é que, claro que é melhor quando você tem uma condição financeira mais razoável para dar o melhor para o seu filho, né? Todo mundo quer dar o melhor para o seu filho, mas isso não é crucial, sabe? Inclusive, eu conheço pessoas que depois que tiveram filhos, melhoraram financeiramente muito mais do que quando elas não tinham filhos, porque
A partir do momento que elas viram aquele ser lá na vida delas, elas se esforçaram muito mais nos trabalhos delas, né, nos empregos, nas profissões, para conseguir se desenvolver profissionalmente e conseguir dar uma vida melhor para os seus filhos. Eu conheço pessoas, inclusive, que quando eram solteiras e sem filhos, eram pessoas totalmente estragadas com dinheiro, descontroladas financeiramente, que gastavam dinheiro com tudo, com viagem, com balada, com bebida, com cigarro, com tudo que não presta, e depois que se tornaram mães e pais, se tornaram pessoas muito bem-sucedidas, porque decidiram focar na vida profissional para dar uma vida melhor para os seus filhos. Então, existe também essa transformação, né, quando as pessoas se tornam pais e mães. Então, eu acho que esse argumento, ele não é tão crucial assim, né? Eu só posso ter filho se eu tiver X mil reais por mês para pagar as melhores coisas para aquela criança. E não é assim. No fim das contas, o que o seu filho vai admirar em você não é o tanto que você trabalhou para dar uma vida melhor para ele. É todas as vezes que você esteve do lado dele quando ele machucou o joelho numa queda que ele teve na escola. Outra questão muito comum que as pessoas ponderam muito, né, ao ter filhos ou não, é a questão da perda da liberdade. Muita gente diz, ai, mas se eu tiver filhos eu não vou mais viajar, eu não vou mais sair para balada, eu não vou mais ter tempo para me cuidar, não vou mais conseguir, sei lá, ir para academia na hora que eu quero, fazer meu skincare lá e etc, etc. Então, assim, obviamente, né, a gente tem uma rotina quando não tem filhos e é praticamente impossível você manter a mesma rotina depois que você tem filhos. Isso é clássico, isso é básico, não adianta você ter um filho achando que você vai continuar tendo aquela vida anterior, porque você não vai. Sinto muito lhe dizer isso, mas é a verdade. Só que quando você decide ter filhos, você precisa aceitar essa verdade também, de que você vai perder sua liberdade. Tá tudo bem, gente. E assim, tá entre nós, é uma coisa muito provisória. Um dia o seu bebê vai crescer, vai ter 5, 10, 15, 20 anos, e a sua vida pode voltar a ser o que era antes, sabe? Você vai voltar em algum momento a viajar, você vai voltar em algum momento a conseguir ir para a academia na hora que você quer e não na hora que o bebê deixa, sabe? Tudo é muito provisório e você tem que encarar que tudo bem você passar um tempo ali sem viajar para onde você quer, tudo bem você passar um tempo ali sem conseguir ir para a academia na hora que você quer, sabe? É tudo passageiro. Eu acho que a maternidade ela traz tantas coisas positivas na vida da gente que perder a sua liberdade durante uma fase ali da sua vida tudo bem, sabe? Não é uma coisa de outro mundo. E eu lido muito bem com isso aqui na minha vida, sabe? Até hoje eu não consegui voltar a ir para academia e para mim tá tudo bem. Eu tô um pouco acima do peso e para mim tá tudo bem. Eu sei que em algum momento essa fase vai passar porque o meu bebê em algum momento vai crescer, tá entendendo? Então eu não acho que isso seja um argumento muito válido, sabe? Ai, porque hoje eu não consigo mais viajar. Realmente não consigo, gente. Não consigo mais fazer uma viagem internacional, até porque eu não tenho grana e porque eu não tenho tempo, não tenho como levar um bebê de 8 meses para uma viagem internacional, assim, de uma hora para outra, né? Mas em algum momento eu vou voltar a fazer viagens internacionais e o melhor, né? Eu vou levar o meu filho, ele vai conhecer esses lugares todos que eu adoro conhecer, ele vai vivenciar essas experiências junto comigo. E vai ser um outro tipo de viagem, né? Não vai ser uma viagem que eu vou ficar até 2 horas da manhã numa balada, sei lá, lá em Ibiza. Mas vai ser uma viagem que eu vou levar o meu bebê para um museu e ele vai ficar encantado porque ele vai ver uma ossada de dinossauro e eu vou ficar extremamente feliz por isso. Um outro argumento que eu vejo muito que as pessoas falam, né, quando elas pensam se vão ter filhos ou não, principalmente quem decide ter filhos mais tardiamente, né, depois dos 38, 40 anos, são as questões genéticas. Realmente, esse é um medo muito genuíno, tá, gente? Eu tive muito esse medo, né? Eu comecei o meu tratamento, eu tinha entre 34 e 35 anos e eu consegui engravidar aos 39. Então, quanto mais o tempo ia passando, mais eu sentia medo de não ter um embrião lá tão saudável e de repente o meu filho nascer com alguma doença genética. Obviamente a gente ama o bebê da mesma forma, né? Mas claro que é bem mais trabalhoso você cuidar de um bebê com uma doença genética do que você cuidar de um bebê saudável, isso não tenho dúvidas, né? E esse é um medo que permeia todas as pessoas que pensam em ter filhos tardiamente. Eu conheço inclusive pessoas que decidiram não ter filhos, casais que decidiram não ter filhos porque tinham esse medo e tinham doenças genéticas na família, tinham medo de passar por isso e apesar de quererem muito ter um filho, decidiram por não tê-los por esse receio. O que eu penso sobre isso, né, gente? Eu acho que assim é muito particular de cada um saber se vai conseguir encarar essa incerteza ou não, né? De, sei lá,
ter um bebê com uma doença genética ou não, enfim, arriscar aí uma gravidez numa idade mais avançada. Mas existem algumas formas da gente diminuir esse medo, né? Muitas vezes marcando uma consulta com um geneticista para calcular lá as probabilidades, sabe? Tem alguns exames também que são um pouco mais caros, que fazem em alguns laboratórios em São Paulo, que você consegue ver se você tem ali aquele genes que traz ali que pode trazer aquela doença genética, sabe? Para um filho seu, né? Então, nem todo mundo tem condições de pagar esses exames, né? Que são um pouco mais caros. Mas, assim, no meu caso, né? Apesar de eu ter sentido esse medo, eu não tenho, né, histórico de doenças genéticas na família, mas eu acho que eu queria tanto ser mãe, eu queria tanto vivenciar a maternidade, que mesmo que eu tivesse esse risco, eu arriscaria, e mesmo assim eu engravidaria, tentaria ter um filho, né? Porque a gente sabe que existe sim um risco das doenças genéticas, mas assim, as probabilidades são pequenas, né? Na maioria das vezes é um a cada não sei quantos mil, então não é algo realmente assim que, se você tem problema na família, com certeza você vai ter um filho com doença genética, né? Não é assim, né? É uma probabilidade. Então, eu acho que no meu caso, apesar de tudo, eu ainda iria arriscar, sabe? Porque eu realmente queria muito vivenciar a maternidade. Outro argumento que eu vejo muitas pessoas falarem são as questões políticas, geopolíticas, questões de guerra, questões de violência, de como que está o nosso mundo hoje, né? Então, muitas vezes as pessoas pensam, mas será que vale a pena trazer um filho para esse mundo de hoje, né? Para toda essa bagunça que tá, né? A gente tem guerras aí, pelo menos no ano que eu estou gravando esse vídeo, né? Que é 2026, a gente tem guerra entre Rússia e Ucrânia, a gente tem todas essas questões lá com Israel, com o Irã e tudo mais, enfim. A gente pensa, nossa, mas será que vale a pena trazer um filho para esse mundo? E quando a gente vê aqui no âmbito brasileiro, né, o Brasil é um país que tem um certo grau de violência muito maior, né, incertezas políticas, incertezas econômicas, inflação, crise, tudo mais, são muitas coisas que a gente vivencia, né, hoje em dia no mundo e que pode fazer com que a pessoa pense, poxa, vale a pena realmente trazer um filho para esse mundo? E, gente, assim, o que eu penso sobre isso, né? Eu penso que, assim, a gente vive, sim, numa incerteza, né? Num mundo um pouco caótico hoje em dia, mas se a gente analisar a história da humanidade, a gente sempre vivenciou essas coisas. A gente sempre vivenciou guerras no mundo. Se você for olhar o século passado, a gente tem Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e mais N outras guerras aí que aconteceram no século passado. E se a gente for ir um pouco mais para trás, Idade Média e tudo mais, era pior ainda, sabe? Ou seja, se a gente for comparar o mundo de hoje com o mundo há 100, 200, 300, 400, 500 anos atrás, hoje a gente vive num mundo muito melhor. A gente tem muito mais paz do que guerras, muito mais do que a gente tinha antigamente. A gente tem muito menos crises econômicas do que a gente tinha antigamente. O mundo é mais seguro hoje em dia, apesar de tudo, do que era antigamente. Hoje em dia, você tem câmeras espalhadas por todos os lugares nas cidades. Nosso sistema jurídico hoje, né, é muito mais sólido, né, muito mais capaz de condenar alguém que está cometendo um crime ou fazendo alguma coisa errada, tá entendendo? Do que antigamente. Antigamente, muitas leis não existiam, como, por exemplo, leis de proteção à mulher, leis de proteção à criança, constituições não existiam há décadas atrás, como existem hoje em dia. Se a gente for analisar, gente, a gente vive num mundo relativamente melhor do que alguns séculos atrás, sabe? Se a gente for olhar também para a questão das doenças, né? Quantas vacinas hoje em dia a gente tem para nos proteger das doenças? A gente tem hoje uma expectativa de vida muito maior do que a gente tinha antigamente. Há décadas ou séculos atrás, as pessoas viviam até 20, 30, 40 anos no máximo. A mortalidade infantil era muito maior do que é hoje. Era uma coisa assim de louco, né? Era muito difícil você conseguir fazer com que uma criança chegasse na vida adulta. Então, o mundo está muito melhor hoje em dia do que era antigamente, né? Com todas as medicações disponíveis, com todas as vacinas disponíveis, com toda a segurança que a gente tem hoje em dia, né? Com uma paz realmente que a gente consegue ter, apesar de tantas guerras, de tantas questões geopolíticas aí no mundo. Então, eu não concordo com esse argumento, sabe, de que a gente não deve trazer um filho para o mundo hoje em dia. Porque hoje em dia, sim, a gente vive num mundo
relativamente melhor do que a gente vivia há séculos atrás, sabe? E por fim, o último argumento que eu vejo muitas pessoas trazendo aqui na internet sobre ter ou não ter filhos são as questões climáticas, né? Que é também uma preocupação genuína, tá, gente? Eu também tenho essa preocupação. Poxa, você vai trazer um filho para um mundo que você não sabe se daqui a 50 anos vai existir, se daqui a 100 anos ainda vai existir, né? A gente vê aí que as mudanças climáticas estão fazendo com que o clima de várias cidades fique meio maluco, e aí a gente tem os desastres naturais, tem questões ambientais, tem queimadas, tem inundações em locais que antes não tinha. A gente tem derretimento das calotas polares, a gente tem N coisas acontecendo no nosso planeta que traz essa incerteza, né? Se a gente não sabe se no próximo século, por exemplo, a humanidade vai estar aqui. Mas, gente, eu não acho que isso seja argumento suficiente para eu não viver a minha maternidade, sabe? Eu não sei realmente se a gente vai estar aqui daqui a 50 anos, né? Ou daqui a 30 ou 40, mas o dia de hoje eu tô vivendo, entendeu? Eu tô fazendo a minha parte, eu tô tentando aí ajudar de alguma forma o meio ambiente, fazendo uma ou outra coisa aqui na minha casa, e o que tiver disponível aí de lei ambiental para eu seguir, eu vou seguir numa boa. E eu acredito que em algum momento, eu tenho essa fé e essa esperança de que em algum momento a virada de chave vai acontecer na humanidade e a gente vai de fato olhar para isso de uma forma mais séria e tentar salvar o nosso planeta. E hoje em dia já tem muita gente fazendo isso, né? Já tem muita coisa sendo feita, né? Cientistas descobrindo, por exemplo, formas de fazer plástico que é muito mais biodegradável. A gente tem aí pessoas trabalhando para fazer com que a gente gere menos lixo no planeta. A gente tem centenas de ambientalistas no mundo todo trabalhando para fazer com que o nosso planeta possa continuar aí sendo a nossa casa aí por muitas décadas, né? Então, eu sei, eu tenho essa preocupação, mas assim, isso realmente não é algo que me faria pensar em não ter filhos, sabe? Eu penso sim em ter um filho e ensinar o meu filho a cuidar do planeta dele, a, de certa forma, trabalhar para que esse planeta continue vivo aí pelos próximos anos. E é isso que eu penso, né? Eu penso em educar meu filho para cuidar do planeta, para que as próximas gerações possam também ter esse planeta aqui disponível como casa, sabe? E para finalizar, gente, eu queria trazer aqui para vocês a única coisa que eu acho que é um argumento válido para não ter filhos hoje em dia. É simplesmente se você acha que não é uma pessoa que tem aptidão para maternidade, para paternidade, que você não tem aptidão para ter filhos. Se você é uma pessoa que tem questões psicológicas não resolvidas e você acha que você não vai ser de fato uma boa mãe, um bom pai, que você não vai ser alguém que consegue criar bem esse ser humano, ou se você simplesmente não gosta de crianças, se você acha que crianças são os seres mais insuportáveis do mundo, e você vai olhar para aquele ser e não vai conseguir amar aquele ser, então de fato eu acredito que você não deve ter filhos, porque você vai trazer um ser humano ao mundo para, de certa forma, sofrer, porque não vai se sentir amado, porque não vai se sentir cuidado, porque não vai se sentir protegido e porque não vai se sentir aceito nesse mundo. E isso traz muitas consequências, né, para a vida adulta de uma criança, né? Quando você se torna um adulto que não foi amado, que não foi protegido, que não foi querido suficientemente, traz muitas questões psicológicas que muitas vezes as pessoas passam a vida inteira e não conseguem curar. Então, se você é essa pessoa que acredita que não vai conseguir de fato ser um bom pai ou uma boa mãe, então opte de fato por não ter filhos e não traga esse ser humano ao mundo para sofrer, porque independente da sua condição financeira, independente de todas essas outras questões, você consegue sim fazer com que uma criança seja feliz com pouco dinheiro, morando muitas vezes num lugar que não é tão bacana assim, muitas vezes sem ter dinheiro para pagar uma escola e a criança vai lá e estuda numa escola pública e tudo mais. Eu acho que tudo isso é muito administrado, né, ao longo da vida da gente. Mas o fato da pessoa não ter aptidão para maternidade ou para paternidade, eu acho que isso não é administrável. Eu acho que isso de fato é um argumento para a pessoa não ter filhos e eu acho que ela se enquadra nessa realidade, não deve ter filhos, sabe? Eu acho que é triste, né? Mas algumas pessoas são assim e faz parte. Muitas pessoas não nasceram para isso e tudo bem não ter filhos, sabe? Nem todo mundo precisa ter filhos só porque
dizem que a pessoa tem que ter filho, sabe? Eu acho que isso é sim algo que a pessoa tem que ponderar. E tá tudo bem, sabe? Eu acho que tá tudo bem, e se a pessoa quer seguir por esse caminho, sem julgamentos, sabe? Eu acho que nem todo mundo nasceu para isso. E é isso, sabe, gente? Esses foram os argumentos que eu trouxe aqui para vocês, que me pegaram muitas vezes refletindo sobre isso, se eu tenho filhos ou não tenho filhos, sabe? Muitos deles para mim são irrelevantes, como eu falei aqui para vocês, e eu queria saber de você, se você acha que tem algum argumento aí, alguma coisa que pesa muito na sua decisão de ter filhos ou não, ou se pesou quando você decidiu ter filhos ou não, sabe? Eu gosto muito de saber a opinião de vocês aqui no canal, eu gosto muito de ler os comentários de vocês, responder, interagir, enfim, eu acho que isso traz aqui uma certa riqueza para o nosso canal. Então, se você gostou do vídeo, não deixe de dar o like e hypar caso apareça aí para você. Muitíssimo obrigada por ter ficado nesse vídeo até o final. Um grande beijo e até o próximo vídeo.